Oi, Abel. Boa noite. Foi um dos piores, se não o pior jogo do teu time hoje aqui nesse clássico. Também por culpa do adversário, que fez um esquema de jogo para deter a transição que o teu time tem forte, a velocidade. Olha, não tem muito o que explicar esse jogo não, cara. Porque quando começa uma partida que você tem que dar 2, 3 toques para dominar a bola, não existe transição. Você via que eles fechavam muito o meio, justamente para ocupar o meio de campo. Quando o homem do lado oposto da bola, ou o Matheus ou o Wagner, tentamos juntar o máximo no Jean ou no Wellington. E minha bola, por exemplo, do lado direito até chegar ao Léo, eu tinha que passar por 4, 5 jogadores. Aí o time dele, de todos, já fazia o balanço. Eu falo que não tem muito o que explicar, porque foi um jogo em que o adversário foi melhor. Nós poderíamos ter sofrido mais gols, mesmo apesar daquela pressão que nós fizemos ali no final do jogo. Nós não conseguimos ter oportunidade de gol. Então foi um jogo que nós lutamos, jogamos com o coração, sempre com o coração e em momento nenhum com a cabeça. Abel, aqui. E falar um pouquinho também dessa oportunidade que o Fluminense perdeu de estar ali no G6, né, com um bom resultado aqui diante do Vasco. Nós queremos isso, né? Tanto que nós lutamos desesperadamente até o final para tentar pelo menos empatar o jogo. Mas oscilamos muito hoje. Hoje, inclusive, individualmente, tivemos muito abaixo. Né? Aquilo que tinha se passado em repetir a equipe no jogo do Santos para o Atlético, houve uma melhora muito boa. E hoje, claro, não fomos bem. Além do problema individual, o adversário fez um grande jogo. Nós não podemos... O Fluminense entrou em campo sozinho. Eu acho que foi muito bem. Para você ter uma ideia, nós comentamos há pouco, teve um tiro de meta do Martins Silva, tiro de meta. A bola viajou, chegou no campo ofensivo, quer dizer, no meu campo de defesa, o Nenê dominou essa bola com os pés. Tem tempo que eu não vejo isso no futebol. E até isso aconteceu hoje, cara. Então hoje foi um dia não para a minha equipe. Abel, boa noite, aqui à sua direita. A torcida do Fluminense vive a expectativa já há 3 meses da volta do Sornosa. E por saber que ele hoje estava no banco, pediu no segundo tempo o nome, a entrada dele. Ele não tinha condições hoje de entrar, foi mais para ambientá-lo com o time, com o banco de reserva, com o clima de um estádio, porque se ele tinha condições, não poderia mesmo, sei lá, com 20 minutos ou meio tempo, mudar o ritmo do jogo, a cadência que ele dá ao time é diferente? Claro que poderia. Mas eu sei mais do que qualquer um a forma que ele se encontra. Se ele for no banco é porque ele poderia entrar. Só que o segundo tempo nós já perdíamos. E em determinados momentos as substituições foram para tornar a equipe mais rápida, com mais saída, e 2 jogadores fazendo várias funções. Ficou pesado para o Peu, que eu gostei imensamente da maneira que ele entrou novamente, e ficou um pouquinho pesado também para o Scarpa e para o Jefferson. Então, não é um jogador que não joga 3 meses, que eu vou ter que colocar ele na função de jogador de meio de campo e tem que fazer 2 funções, porque ele não é suportar o ritmo. Abel, aqui à sua direita, boa noite. A gente até conversava depois do jogo com o Atlético Mineiro e ontem também, antes dessa partida, e você dizia que engrenar, assim, ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro é muito difícil, porque é clássico, e se não for clássico regional, é clássico, né, nacional. Essa oscilação, você acha que vai continuar, não só por parte do Fluminense, mas por parte do campeonato também, em relação às outras equipes? É o que está acontecendo desde o início. Você vê alguns resultados surpreendentes, né? Daqui a pouco você viu a equipe que estava na zona de rebaixamento com 4, 5 bons resultados. Foi lá para cima, para a zona de Libertadores. E, ao contrário, acontece. Vai ser isso. Nós estamos procurando, acima de tudo, manter regularidade, né? Nós queremos essa sequência.
Foi pena que ela foi quebrada hoje, né? Porque já eram 5, 6 jogos, sei lá, sem perder. Mas esse Campeonato Brasileiro é assim, não tem a menor dúvida disso. Abel, o Romarinho foi apresentado ontem, hoje você já colocou ele em campo, isso demonstra a confiança que você tem nele, pelo que você observou dele, deu para ver alguma coisa positiva, ele arriscou um pouco? Ele ainda tentou uma jogada ali, tipo um voleio, mas não é muito difícil, né? O cara estrear num clássico, perdendo dentro do Maracanã. Nós temos que nos convir. Foi uma tentativa, porque ele tem normalmente o drible para dentro do campo. O Madison já tinha falado isso com o Wellington no final do primeiro tempo, quando eu trouxe o Wellington para o lado esquerdo, que ele estava fechando muito bem o fundo e a jogada interessante era levar para dentro do campo. E o Romarinho faz isso muito bem. Mas hoje não dá para você fazer esse tipo de cobrança. Talvez eu deveria ter pensado nisso antes também e não tê-lo colocado, porque num clássico é sempre complicado, ainda mais entrando com resultado negativo. Abel, você vinha falando durante essa semana que, apesar do momento do Vasco, você esperava, de fato, um jogo bem mais difícil. Só que a postura do Vasco te surpreendeu um pouco, que a gente vê, mesmo antes do 1-0, um Vasco muito tranquilo, tocando a bola. E quando abriu o placar, a gente viu o Fluminense tentando forçar muitas jogadas e aí não conseguiu chegar ao gol de empate. A postura do Vasco te surpreendeu um pouco? Não. Porque o Valdir sempre deixou claro que usar os 3 meias... Mas você diz que viu o Vasco muito tranquilo, o Vasco ficou tranquilo depois do gol. Aí sim. Até o gol, não. O respeito pela equipe do Fluminense era muito grande. Nós tínhamos o controle, nós tínhamos a posse, nós rodávamos a bola, e eles esperando a tal bola. Nós tomamos o gol numa bola perdida com um jogador meu de costa para o campo. Uma bola boba. Né? Quando o cara apertou, devolve a bola atrás. Nós tomamos um gol assim, com a bola em nosso poder. Mas depois do gol, é tudo que o Vasco queria. O Vasco tranquilizou, começaram a rodar de um lado para o outro, aí realmente complicou muito. Mas até o gol não, o domínio era todo nosso. O Abel, aqui à tua direita, o Wendel, ele está numa negociação aí entre o Fluminense e um outro clube. Gostaria de saber como é que se lida com um jogador que vive essa situação. Hoje ele, por exemplo, foi substituído e ao sair do campo teve pequenas, bem verdade, mas teve algumas vaias por parte da torcida. Como é que se lida com essa situação? Difícil, porque você não pode vaiar um jogador como esse, né? É um jogador que despontou de forma brilhante, tem nos ajudado bastante. É difícil um pouquinho para a cabeça dele. É difícil também para a cabeça do torcedor, que em tão pouco tempo ela criou um ídolo e daqui a pouco vê esse ídolo saindo. Mas é assim, eu não gostaria disso, mas é a sobrevivência do clube. Agora, o jogador tem a liberdade, ele e qualquer um. Se por esse momento que está acontecendo, apesar que o combinado é que ele não sai agora, mas se ou eu sentir, ou o jogador se sentir incomodado, né, no lado emocional, por esse tipo de situação, ele pode chegar para mim e falar que não vai ter qualquer tipo de problema. E se eu sentir também que está influenciando na atuação, eu vou falar. Nós tivemos hoje muitos jogadores abaixo. Eu não acho que o Ender fez um grande jogo como normalmente a gente vê, mas ele ainda conseguiu ser um jogador que tentou algumas transições, deu velocidade na saída de bola. Mas hoje nós temos que reconhecer plenamente, sem qualquer tipo de preconceito, que a vitória do Vasco foi muito merecida. Já decidiu se a partida na Primeira Liga vai ser com titulares ou com reservas? Vai todo mundo? Não decidi, mas já estou com 1 ou 2 problemas aí no vestiário depois do jogo. Acho que não, provavelmente não. Não sei, vão medir. Aí, de repente, se passar, aí a gente pensa em domingo, né? De repente seria bom agora uma pequena pré-temporada, mas, lamentavelmente, ver esse jogo de quarta-feira. Vamos esperar, mas não, sinceramente, vou definir isso na segunda. Ainda não está definido.